fundamental para a nossa existência, tendo em vista a nossa evolução como espíritos imortais que somos. Que possam os benfeitores espirituais desta casa de oração, sob a regência de Ismael, o mentor da casa, podermos receber tudo aquilo que viemos em busca na noite de hoje. Quer seja do consolo do Espírito, do equilíbrio do Espírito, quer seja das dores do corpo. Ampara-nos a todos, espiritualidade benfeitora. Ampara aqueles que gostariam de aqui estar na noite de hoje e por algum motivo não puderam comparecer. Ampara, Senhor, os nossos familiares que ficaram em nossos lares aguardando o nosso retorno. Ampara, Senhor Jesus, a todos aqueles que necessitam neste instante de um refrigério, de uma oração, de um consolo, onde quer que esteja. Que possamos ser teus colaboradores, Senhor Jesus, mesmo pequenininhos, mas que possamos colocar nossas vibrações à disposição da espiritualidade para levar onde se fizer necessário. Ampara, Mestre amado, a expositora do Evangelho da noite, que com certeza nos trará um tema importante nas nossas vidas, porque os mentores intuem, a espiritualidade intui, para que a gente receba aquilo de que tem necessidade naquele momento. Sê conosco, Senhor Jesus, até o final da tarefa da noite. Que assim seja. Quem vai falar para nós hoje é a nossa irmã Edilis. Ela é trabalhadora do Centro Espírita Bezerra de Menezes e gentilmente aceitou o nosso convite para aqui estar. Minha irmã, por favor. Eu não vou te ver na saída porque eu vou estar no passo, tá? Por favor, o negócio fica ligado. Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui com os companheiros, amigos e aqueles que estão juntos para estudar um tanto mais sobre o Evangelho, sobre o ensino do Cristo. Porque sabemos que Ele nos enviou o Espírito de verdade, que é a doutrina espírita, e nunca em tempo algum nós tivemos tantos subsídios para podermos enfrentar essas horas na nossa existência, né? Então os Espíritos nos prepararam há muito tempo para os tempos de mudança e cabe a nós refletir que parte, que cota estamos realizando, né, nessa grande teia que todos nós estamos. Então hoje vamos falar um pouco sobre a sabedoria no ouvir. Porque nós falamos muito assim, nós temos que ser sábios, inteligentes com o que falamos, né? Então isso Jesus também nos alertava. Cuidado com o que falamos e semeamos ao nosso redor e nos solos dos corações. Desde aqueles filhos nossos de eternidade, a nossa família, os nossos velhinhos, na nossa profissão. Então, Paulo, na carta a Tito, né, Paulo de Tarso,
ele fala sempre aos discípulos, linguagem sã e irrepreensível. Lá em Lucas, em 6, 43 a 45, ele vai retratar o que Jesus fala sobre a nossa qualidade, o que nós falamos e quem nós somos a partir disso. Então, Jesus já, segundo Lucas, discorria: não existe árvore boa produzindo mau fruto, nem inversamente uma fruta má produzindo bom fruto, pois cada árvore é conhecida pelos seus próprios frutos. Não é possível colher-se figo de espinheiros, nem tampouco uva lá no meio das ervas daninhas. Então ele continua: uma pessoa boa, de coração, produz do bom tesouro do seu coração o bem. Assim como a pessoa má produz toda sorte de coisas ruins, a partir do mal que está em seu íntimo, pois a boca fala do que o coração está repleto. Então Lucas também no capítulo 8 vai falar: vede, pois, como ouvis, vai falar ali, vai relatar sobre o que Jesus falava. E também Marcos fala: cuidado com o que ouvis. Então nós temos sempre esse cuidado, e já temos a consciência de que nós temos que ter sabedoria no falar, porque as palavras agem à nossa volta, elas constroem ou destroem. Se nós pensarmos o que foi falado ao longo da humanidade, arquitetou a história. O falar, ela produz guerra, mas também salva. Por exemplo, é só um pequeno exemplo. Se pegarmos, por exemplo, um médico que chega, lá no paciente que está abatido, depressivo pelo seu mal, e fala: olha, teu caso é sério, então você tem que se cuidar, e assim como os profissionais que estão à sua volta. Mas se tem uma equipe que tem aquela amorosidade, aquela empatia: olha, o teu caso não é muito grave, mas nós vamos cuidar de você, ou o seu caso é sério, mas aqui você vai ter todos os cuidados, você vai fazer a sua parte, nós estamos aqui junto contigo. Ora, o paciente, sentindo essas palavras e do outro jeito, vai reagir conforme ele ouve. Assim, todas as nossas palavras contaminam, ou salvam, ou elevam, ou rebaixam. Então, a educação estuda sobre isso, sobre o rótulo que colocamos, por exemplo, dentro da criação. Um filho nosso que não tem preferência no estudo, ou deixa para depois, e os pais chegam: você é muito preguiçoso, e você não dá conta, e coloca o rótulo na criança: você é preguiçoso, você não quer estudar. Mas quando um pai e uma mãe, ela sabe da potencialidade que está, ou pelo menos uma parcela, porque nós não conhecemos quem está conosco, só Deus o conhece. Filho, eu sei que você tem capacidade para fazer muito mais do que você está fazendo. Eu espero, que daqui para frente você demonstre mais tudo isso que você tem, essa sabedoria que você já aprendeu, dentro da firmeza, da disciplina. Então nós vemos que um coloca um rótulo e diminui a autoestima da criança, que vai construir essa pessoa para o futuro. Assim como aquele pai que entende, que sabe também que tem suas falhas, reconhece que ele também tem a missão nesses momentos, e que ele pode, se inspirando no bem,
agir com o bem. Então, mas se falamos do que o nosso coração está cheio, né, está repleto, nosso terreno interior, há que termos mais cuidado ainda nessas palavras: vede, pois, como ouvis. Então, hoje a análise é a sabedoria no ouvir, né? Então, essa disciplina de captar, entender e trazer, acolher o que serve para mim, é a maior sabedoria nesses momentos em que nós estamos tendo tantas informações, tantas que nos chegam, que nós nos perdemos em toda parte, tantas contradições. Então nós temos, por exemplo, dentro do nosso lar, né, no trabalho, na rua, no que assistimos, no que lemos, a todo momento nós ouvimos, colocamos em nós sem uma análise, né, sem ver o que vê, qual a qualidade do que chega à minha consciência, né? Então, durante todo o tempo da nossa existência, são pensamentos antagônicos, e nós muitas das vezes falhamos no sentido o que serve, vê depois como ouvis, porque Jesus já falava: vigiai e orai. Essa palavra de Jesus serve para todos os momentos, principalmente nesses momentos. Então nós pegamos o livro Caminho, Verdade e Vida, né, de Emmanuel, que é tão lido aqui também, na lição 77, convém refletir. Então ele fala assim: mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar. Então ele pega essa fala de Tiago e coloca assim: analisar, refletir, ponderar, são modalidades do ato de ouvir. Analisar o que a pessoa está falando, refletir sobre aquilo, se serve para mim, se eu posso levar adiante, né? Porque eu estou construindo o meu terreno interior. Então, se nós pensarmos numa árvore, numa macieira que dará belas maçãs, o conteúdo que está no terreno, o humus, a água, o sol, a luminosidade que ela absorve, é que forma esse terreno que vai produzir uma boa árvore e um bom fruto. Então, muito mais importante, irmão, falo do que saber falar, é saber o que nós trazemos para o nosso terreno interior. É indispensável que a criatura esteja sempre disposta a identificar o sentido das vozes, sugestões que o rodeiam. Então, na nossa maturidade também cabe refletir o que foi nos passado desde criança. Muitas mágoas, muitas coisas que nós ouvimos e colocamos aqui, às vezes atrapalha, nos torna tão atrapalhado que precisamos, às vezes, até de uma terapia para colocar aquilo para fora, ver o que está lá no inconsciente, para andar, não é? Então, sem observação, é impossível executar a mais simples tarefa no Ministério do Bem. Então, sem isso, nós vamos falhar na nossa tarefa. Somente após ouvir com atenção pode o homem falar de modo edificante na estrada evolutiva, né? Quem ouve, aprende. Quem fala, doutrina. Então, quem ouve, guarda. O outro espalha. Então, os dois são importantes. Mas se nós pegarmos, primeiro eu vou guardar para depois espalhar, não é? Então ele fala ali, certo, muito certo. O caminho humano oferece diariamente variados motivos à ação enérgica. Entretanto, sempre que é possível, adiar, né, toda a expressão,
às vezes nós reagimos àquilo que nos vem sem pensar, né? Principalmente com a ira. Então, trabalhar na base do que assimilamos, né? O conteúdo que absorvemos para formar o nosso solo, e devemos ser atentos a tudo isso. Lá no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, que é um livro, assim, eu falo que é um best-seller, né, de Leon Denis, é um dos best-sellers da doutrina espírita. Ele que era mais jovem que Allan Kardec, lá na França, um autodidata, alguém que nasceu pobre, mas já nascendo com aquela tendência para o bem. Ele foi contemporâneo e ajudou com seus livros, tem vários livros, né? Então, lá no capítulo 24, ele tem uma maneira de falar até poética, assim, é muito bom ler os livros dele. A disciplina do pensamento e a reforma do caráter, está nesse capítulo 24. Disciplina do pensamento e a reforma do caráter. Então, ali, ele fala, o pensamento, dizíamos, né, porque ele já discorria sobre o pensamento, é criador. Não atua somente em roda de nós, influencia nossos semelhantes para o bem ou para o mal. Atua principalmente em nós. Então, o nosso terreno principalmente vai nos afetar. Gera nossas palavras, nossas ações, e com ele construímos dia a dia o edifício grandioso ou miserável da nossa vida. Então ele fala do que pensamos, né? A reforma do caráter, mesmo que eu ainda não sei ouvir, mas eu tenho essa tendência para o bem, para essa construção, minha reforma do caráter, porque é isso que nós precisamos na atualidade, né? Quando nós falamos que o caráter com a moral, com a ética, ele está muito raro nos nossos dias. Por quê? Porque recebemos muitos desafios e às vezes queremos fugir através de subterfúgios, né? Um plano, né? Um segundo plano, que às vezes não será a melhor maneira. Mas ele continua, mas quase sempre nossos pensamentos passam constantemente de um a outro assunto. Nós não meditamos, não refletimos. Pensamos raras vezes por nós mesmos. Não é verdade? Então nós incorporamos ideologias, massificações, ideias, que às vezes é construído de uma forma tão laboriosa que achamos que é uma verdade. E a verdade absoluta é somente a de Deus, né? Então, pensamos raras vezes por nós mesmos, refletimos mil pensamentos incoerentes do meio em que vivemos. Então, André Luiz, nas suas obras, quando ele escrevia através do Chico, né? André Luiz também, que foi um médico na Terra, escreveu Nosso Lar, que tem um filme. Ele fala ali num dos livros que nós estamos como numa floresta mesmo. Vivemos dentro de uma floresta, desses pensamentos, das energias que nos servem. Poucos homens, olha aqui, sabem viver do próprio pensamento. Beber nas fontes profundas nesse grande reservatório da inspiração que cada um traz consigo, mas que a maior parte ignora. Então, quando nós não adentramos nossa alma, é aquilo que Jesus fala, que serve para todos os momentos e todas as lições. Procura primeiro o reino dos céus. O reino dos céus está dentro de vós. Então, quando eu me desligo dessa parte imortal das virtudes, do bem, do amor, quando eu faço esse corte e vivo pelo ego, pelo mundo, nós adoecemos. Nós adoecemos. Por quê? Porque não é nosso, não faz parte. Então, tudo que foge do que é imortal, que é da lei de Deus, nos adoece. Então, já vivemos para o aprendizado do amor.
Então, quando nós nos deslocamos da lei, Deus, pela dor, nos coloca de volta. Então, ele fala isso, né? Fonte de inspiração. Não só ele, como o Espírito Joana de Anjos, né? Escrevia, né? Através de Divaldo. Por isso, criam um invólucro povoado das mais disparatadas formas. Então, tudo que pensamos é feito como fotografia, a nossa volta, fica essas imagens. Então, se eu me conecto a mais, por exemplo, algo que me dá medo, que eu tenho medo ou temor, aquilo passa a ser, né, contínuo à minha volta. Seu espírito é como uma habitação franca, aberta a todos que passam. Por exemplo, é como a nossa casa, se nós deixarmos a porta aberta, entra todos. É isso que ele está fazendo a comparação. Então ali os raios do bem e do mal, lá se confundem num caos perpétuo. Não é assim? Nós que estamos aqui falando também estamos aprendendo, né? Todos nós juntos. Porque é uma reflexão, e é verdade isso, né? Então, nós estamos ainda num curso de aprendizado. A experiência na Terra é para retirar cada vez de nós a sabedoria, porque a lei de Deus está na consciência. Então, na consciência, lá dentro de nós, então, a vida tem um sentido. A vida, como muitos falam, a vida é uma escola. O mal que se faz aqui se paga. É verdade, não é que se paga nesse sentido do mal. É que quando nós erramos, nós retornamos dentro da lei, do bem, do amor e da justiça para crescermos. E se nós paramos e não queremos, não quero mais sofrer, não quero mais amar, não quero que me... né? Porque a depressão, a negação da vida, às vezes acontece no interior. Nós isolamos das pessoas e ficamos lá fechados e estagnados. Mas também tem outro tipo, é aquele que eu não quero saber de Deus, não quero saber do mundo, não quero sofrer, todo mundo só deseja o mal. É outro tipo também, né, da fuga da realidade, como nos falam os espíritos. Então a agressividade que eu me conduzo ao outro, eu me sinto injustiçado e tudo isso. Então, os raios do bem se confundem lá no caos perpétuo. É o combate da paixão e do dever. Mas adivinha na nossa evolução qual que vence ainda, né? Geralmente, como ele fala, a paixão sai vitoriosa. Fiscalizar e disciplinar os pensamentos e imprimir uma direção determinada, dar-lhe um fim nobre e digno. Então, aquela casa que entrava qualquer coisa, nós vamos fechar. Nós estudamos, por exemplo, dentro da psicologia, nunca esqueço dessa lição porque foi uma maneira de nós guardar. Comparamos o que adentra dentro de nós, o sai, como uma célula. Uma célula, quando ela é saudável, ela entra, ela aceita, né? A membrana não é rígida, ela aceita que entre os conteúdos e ela, sendo saudável, ela escolhe o que é bom para ela e ela repele também o que não é bom. Então essa é a saudável, ela tem um circuito saudável, aceita que entre, escolhe, joga fora o que não serve. É isso a função da nossa célula. Tem aquela célula que não aceita nada que vem de fora, é uma célula rígida. Então ela se fecha dentro dela, dos seus conteúdos, né? Aquele que se acha infeliz, que já traz a tendência ao isolamento, que vê a vida como sofrimento, então se fecha. Então as coisas do bem, ela não vê que as pessoas se preocupam, não tem esse sentimento da gratidão, ela se rígida, ela adoece, é uma célula doente. Mas também tem aquela célula
que ela é totalmente permeável, deixa entrar tudo. Ela deixa entrar tudo. É outra doente. Por quê? É assim como nós somos esponja. Que vamos num lugar, alguém fala, por exemplo, mal do vizinho. Nossa, é verdade, eu vi aquilo e aquilo. Aí vou no outro lugar, falo... E a gente sempre absorve tudo que chega. E aceitamos. Também é um aspecto doentio do ouvir. Aí nós vamos lembrar, né, eu estudei algumas coisas de Gandhi, né, que lutava pela paz, né, pela paz na Índia, e ele demorou décadas para conseguir o seu plano. E os amigos tinham pressa e falavam para ele: com esse teu jeito você não vai conseguir, não é? Eles falavam, cercava, nós temos pressa, nós somos um povo, né, ali massacrado por outros países. E ele falava: não, o meu movimento é da paz, o mundo inteiro pode ser contra mim, se eu tiver que pensar único na terra da paz, eu serei único. Então veja que coisa magnífica, que ser saudável. Todo mundo, os milhões na terra, milhões, podem pensar diferente dele, mas se ele tinha aquela convicção dentro dele que era a paz, que ele queria construir, que ela seria duradoura ali, e ele trabalhou, ele deu a sua vida, ele seria único, mas ele permaneceria. Então, nós ainda estamos um pouco distantes disso, né? Então, mas vamos lá encerrando, que já... Então vamos pegar outro livro de Emmanuel, Palavras de Vida Eterna. Palavra falada, lá na lição 52. Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, que está aqui, né? Nem escondida que não haja de saber-se vir à luz. Vede, pois, como ouvis. Jesus está em nós. Então não há nada oculto que não se manifesta. Está falando do nosso interior aqui. Então, Emmanuel fala, a palavra é vigoroso fio da sugestão. Isso nós sabemos. É por ela que recolhemos o ensinamento dos grandes orientadores da humanidade. Na tradição oral, mas igualmente com ela recebemos toda espécie de informações no plano evolutivo em que se nos apresenta a luta diária. Então, se nós pensarmos, há mais de 2000 anos ainda ecoam em nós as palavras do Cristo. Então, ela atravessa, né, o universo. Por isso mesmo, se é importante saber como falas, é mais importante saber como ouves. Porquanto, segundo ouvimos, nossa frase semeará bálsamo ou veneno, paz ou discórdia, treva ou luz. Aí ele continua: no templo doméstico, fora dele, escutarás os mais variados apontamentos, apreciações acerca da natureza, críticas em torno das autoridades, notas alusivas à conduta dos outros, opiniões diferentes nesse ou naquele assunto. Cada registro do que ouvimos traz consigo o impacto da ação. Ela constrói, né? Contudo, a reação mora em ti mesmo, solucionando os problemas ou agravando a estrutura. Aí ele continua: saibamos assim lubrificar as engrenagens da audição com o óleo do amor puro. Tudo que entra. Olha, aquela vizinha, isso. Mas você não acha que talvez ela está com uma dificuldade? Nós não sabemos. Nas horas difíceis nós estamos lá. Então é isso que ele está falando, a fim de que nossa língua traduza o idioma da compreensão e da paciência, do otimismo e da caridade, porque nem sempre o nosso julgamento é o julgamento da lei divina. E conforme asseverou Cristo de Deus, não há propósito oculto ou atividade transitoriamente escondida que não haja de vir à luz. Então, usar os dois filtros
da razão, nós vamos encerrar com essa frase: escutar, estudar, aprender, refletir, ponderar, mas auxiliar sempre, fraternalmente. Será que isso não é o ouvido de ouvir que Jesus nos falava? Estudar, saber escutar, aprender com os erros e com os acertos à nossa volta, refletir, ponderar e auxiliar. Então nós vemos muitas pessoas sábias que nós procuramos, às vezes pedindo um conselho. E quem nós procuramos? Nas horas difíceis, né, que sentimos, queremos, por exemplo, um diálogo, um auxílio. É alguém que esteja, né, com uma arquitetura mais estruturada do que eu, pelo menos naqueles momentos, né, e que todos nós às vezes precisamos uns dos outros, porque às vezes nós falhamos, atravessamos momentos difíceis na nossa vida. Então procurar os amigos, aqueles que sabem, né, aconselhar, que tem a ponderação, que fala, que ouve com, né, o óleo do amor, que tem empatia. Aí a gente vai lembrar de São Francisco, né, da oração: onde houver discórdia, que eu leve o amor; onde houver trevas, que eu leve a luz. Então vamos analisar o que ouvimos para podermos nos auxiliar uns aos outros. Muito obrigada pela oportunidade. Que Deus nos inspire, né? E nos ilumine sempre, né? Para sermos cada dia melhores. Nossos agradecimentos então a Edilis, que com certeza nos trouxe essa importante reflexão, não somente sobre o como falar, mas também o porquê que devemos exercitar esse nosso ouvir, né? E nós agradecemos as vossas palavras e queremos convidar a todos nesse instante para que conversemos um pouco com Deus, fechemos os nossos olhos, pois a nossa sala de fluidoterapia já se encontra preparada, onde serão todos acolhidos em suas aflições, em suas necessidades, nesta noite, que com certeza todos os que aqui estão vieram buscar este alimento do amor, o alimento da paz, para então, no acordar na manhã seguinte, possa então enxergar o dia melhor ainda do que foi o ontem. Então, Mestre Jesus, companheiros espirituais desta casa, é em nome de todos que queremos agradecer ao Pai esta doutrina maravilhosa que vem nos esclarecer sobre a importância do nosso comportamento em relação a nós próprios e em relação ao outro, em relação à sociedade. E Jesus, que trouxe importantes ensinamentos, possa então nos envolver e tocar no fundo da nossa alma, para que esses ensinamentos desta noite permaneçam em nós e que no decorrer então dos dias que virão possamos ser melhores amigos, melhores
pessoas melhores, pessoas que possam ouvir melhor, auxiliar um ao outro, porque é disso que nós estamos necessitando, sem pré-julgamentos, e que essa espiritualidade amiga possa nos envolver, colocando em nós também o remédio necessário para o nosso corpo físico, o nosso corpo espiritual, e que os nossos corações possam se acalmar, que a nossa mente possa se equilibrar e que os nossos passos, a partir de então, possam nos levar em direções melhores. Rogamos então a bênção aos lares de todos os que aqui se encontram, suas famílias, seus filhos, seus netos, abençoando cada lar, cada entrada de casa, cada estabelecimento onde se trabalha. Rogamos, Senhor, também por todos que neste instante encontram-se convidados, encontram-se em todos os cantos do planeta, rogando a saúde, rogando a cura. E nós, aqui, rogamos nesta noite a equipe de Bezerra de Menezes, Francisco de Assis e tantos outros falanges de Maria que possam socorrer aos nossos irmãos que estão internados nos hospitais em Dourados. Em especial, rogamos pelo nosso irmão Eric, que encontra-se no Hospital da Cacens. Ele é trabalhador do MEFA e ele não está bem. Mais uma vez, em nome de Jesus, que possa envolvê-lo, envolvendo a todos. E que ao sairmos nesta noite, nesta nossa casa, sigamos na paz do Senhor e que sejamos felizes sempre. Que assim seja.